Aleluia. Esse texto, apesar de não parecer, é uma parábola. A parábola onde Jesus se compara com o bom pastor. O bom pastor, não apenas no aspecto de igreja, de eclésia, mas o bom pastor no aspecto de Davi, no aspecto de ovelhas, animais, e pastor que pastoreiam essas ovelhas. Jesus faz essa analogia, esta parábola, para nos dar a clareza do que é ter um pastor e do que é ser uma ovelha. Eu já falei aqui na igreja que a ovelha, ela não enxerga direito, ela enxerga mal. E a ovelha, ela tropeça, e quando ela cai na lama, no buraco, ela não consegue sair sozinha. A ovelha, ela tem dificuldade para andar, ela não consegue correr das presas. A ovelha, ela não é um animal com velocidade, não é um animal com astúcia, não é um animal com destreza, é um animal tonto, ingênuo, é um animal sem malícia. E assim somos nós. Muitas vezes, por não entender o segredo das Sagradas Escrituras, nós muitas vezes damos ouvidos a qualquer vento de doutrina. Muitas vezes, por não entender a profundeza das Escrituras, nós não conseguimos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E às vezes alguém simplesmente coloca um paletó, pega o microfone e você diz: é um homem de Deus. E muitas vezes isso não é a verdade. Jesus faz aqui algumas duras comparações com falsos mestres, falsos pastores. E eu não vou deixar e me inventar de falar sobre isso que Jesus estava dizendo. Mas antes de entrar, eu queria que vocês entendessem o Salmo 22, que fala sobre o pastor e as ovelhas, fala sobre a morte de Jesus. O Salmo 23 fala sobre a vida de Jesus. O Salmo 24 fala sobre a segunda vinda de Jesus. Jesus começa esse texto dizendo: eu sou a porta. Vamos lá, filho, por favor, a outra imagem. Eu sou a porta. E eu quero que vocês tenham ideia do que é um aprisco, do que é ovelha e do que é eu sou a porta. Na cultura dos judeus, o aprisco é o local onde as ovelhas se protegem à noite das presas, se protegem à noite de predadores. E o pastor dessas ovelhas, ele literalmente é a porta desse aprisco. Ele se coloca na porta. Não há a figura de uma porta de madeira ou de ferro. Ele é a porta porque ele protege essas ovelhas. E Jesus se apresenta para nós como ovelhas do seu pastoreio, como a porta. E essa porta aqui como proteção, literalmente como proteção. Nós vivemos, a palavra do Senhor, que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos num sistema corrompido. Nós vivemos num sistema onde, infelizmente, não apenas no meio secular, como é falado, mas não apenas em locais fora, mas também dentro das igrejas, há um sistema religioso que muitas vezes é predatório. Há um sistema religioso que muitas vezes o objetivo é o lucro. Há um sistema religioso que muitas vezes o objetivo é a manipulação com uma motivação errada. E a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. E obviamente que a gente está nos últimos dias. Só que o Senhor nos fez uma promessa, e eu quero falar aqui hoje sobre o que é ser ovelha do pastor dos pastores. O que é ser a ovelha deste aprisco. O Senhor fez uma promessa, e a primeira promessa que Ele faz está aqui. Mantenha a tua Bíblia aberta em João, no capítulo 10. A partir do versículo 7, Jesus diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Eu quero que vocês saibam que Jesus, como pastor da igreja e suas ovelhas, é o único pastor que pode dizer: eu dou a vida pelas ovelhas. Ele é o único pastor. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 que é
provável que alguém dê a vida por um justo, mas o Senhor deu a vida por injustos. Então Ele é o único que Ele pode arrogar para si e dizer: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E Ele não diz apenas isso: eu dou, porque Roma, Nero, Judas o traíram, o enganaram, o aprisionaram. Não, Ele diz espontaneamente a dor. Às vezes a gente olha a Bíblia e a gente acredita que Jesus foi uma vítima do sistema romano, Jesus foi uma vítima da traição de Judas, Jesus foi uma vítima dos soldados romanos que bateram nele, envergonharam ele, que fizeram coisas com ele que talvez nós não suportaríamos. Mas eu quero que vocês saibam que há uma frase dentro da teologia que diz: antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Porque Deus não é pego de surpresa. Porque Deus não é pego de surpresa. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Às vezes, por sermos neófitos, crentes sem discernimento, sem conhecimento, sem busca na palavra, nós às vezes acreditamos que as coisas que acontecem neste mundo, elas têm como um acaso ou um desdobramento do mal. Não, Deus não é pego de surpresa. Eu acredito fortemente, que se as coisas estão bem para nós, Deus está no controle. Também acredito fortemente, se as coisas não estão boas para nós, Deus continua no controle. Eu acredito fortemente, se o mundo ele está cheio de paz, Deus está no controle. Mas também acredito fortemente, se o mundo está em guerra, Deus continua no controle. Eu acredito fortemente que se nós tivermos governantes sábios e tementes a Deus, Deus está no controle. Mas também acredito que se um governante mau está dirigindo um país, Deus continua no controle, porque Ele não é pego de surpresa. Ele não é como nós, homens limitados. Há uma agenda nos céus, do mesmo jeito que uma agenda na terra, para apressar aquilo que é um sistema maligno. Há uma agenda nos céus, aonde Deus continua no controle de todas as coisas. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que Jesus Cristo, Ele é a nossa porta. Ele nos protege de todo o sistema maligno. Ele nos protege de todo diácono que atrapalha. Ele nos protege, brincadeira. Ele nos protege de tudo aquilo que muitas vezes não enxergamos muito bem. No meio da caminhada, tropeçamos e não entendemos. Ele é a porta. Ele continua nos protegendo da nossa carne, nos protegendo dos nossos erros, nos protegendo das obras do maligno, nos protegendo daquilo que é a maldade dessa terra. Quando Ele diz eu sou a porta, obviamente que não é de forma literal. Jesus não é a porta, e Ele fala isso muitas vezes na Bíblia: eu sou o pão. Ele não é o pão. Ele diz muitas vezes: eu sou a rosa de Saron. Ele não é uma rosa. Ele diz assim: eu sou aquele que vai ser morto e entregue no teu lugar. Jesus, de forma não literal, nos ensina que Ele não é uma porta simplesmente que a gente entre e prospere, mas uma porta que nos protege. Todas as casas têm portas, todas, mesmo as casas mais humildes, nem que seja uma porta encostada ou alguma coisa no lugar de uma porta. E o único objetivo da porta é proteção. E Jesus, sabe quando o Salmo 127 diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa? É literalmente isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 7. Ele guarda a nossa casa, Ele guarda a nossa saída, e Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda o nosso deitar, e Ele guarda o nosso levantar. Ele é o nosso livramento, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso ajudador, Ele é a nossa saída. Sabe quando Davi diz que o Senhor é o arrimo da nossa sorte? Nós não temos sorte, nem acreditamos no acaso, nem coincidências. Deus é a nossa sorte, Deus é o nosso arrimo, Deus é a nossa proteção, Deus é a nossa porta. E a despeito da violência, a despeito de tudo que acontece no mundo,
Ele é a nossa porta. Ele continua guardando a tua saída e a tua entrada. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo ensina aqui, mantenha a tua Bíblia aberta, aqui no versículo de número 11, ele vai dizer que ele nos dá a vida. Versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida de forma sacrificial, de forma vicária, ou seja, substitutiva. E o que é vicário na Bíblia, na teologia, é que ele se entrega por nós, no nosso lugar, aonde não há mais necessidade de nós sermos agora julgados ou condenados, porque ele espontaneamente em nosso lugar. É mais ou menos alguém chegar e falar: qual é a tua dívida? Qual a dívida que você tem hoje, Rafael? Rafael vai dizer 2 milhões de reais, pastor. E aí Jesus Cristo vai chegar e vai dizer: eu pago a tua dívida. Mas não só isso, porque se você tem uma dívida e você paga a dívida, o que acontece? Você fica zerado. Você fica zerado, Rafael, 2 milhões de reais, zeradinho. Mas zerado não significa que está tudo resolvido. Jesus, além de rasgar a cédula de dívida, como diz em Colossenses, ele continua saldando a nossa dívida pelos séculos dos séculos, pelo sacrifício substitutivo e suficiente. No versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu quero que vocês vá no versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ainda tenho outras ovelhas, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e haverá um pastor. Eu quero que vocês saibam que no mundo está cheio de ovelhas do Senhor Jesus que ainda não ouviram a voz do Senhor. E como é que a gente pode fazer com que essas ovelhas ouçam a voz do Senhor? Deixa eu te falar, a multiforme graça do Senhor. Pode ser um louvor que elas escutem, pode ser uma pregação no meio da rua, pode ser um convite para a igreja, pode ser um panfleto que ela pegou no meio e Deus tocou no seu coração, pode ser um testemunho de alguém, pode ser apenas alguém passando por ali. Eu tenho outras ovelhas, ainda não deste aprisco, mas eu tenho outras ovelhas, e elas serão do meu aprisco, elas terão um pastor, e eu terei ovelhas. Eu quero que vocês saibam que não é um privilégio só nosso ter um pastor. Deus está trabalhando, e outras ovelhas ouvirão a voz do Senhor, e essas que ouvirão a voz do Senhor serão tratadas, serão curadas, serão libertas. Eu vou dar um testemunho para vocês. Alguns anos atrás, não muitos, eu não conhecia o Senhor. Eu não conhecia o Senhor. Eu vivia uma vida na qual eu tenho vergonha de falar. E uma dessas noites, de uma vida longe do Senhor, eu estava com um amigo, que a gente tinha saído na noite, na madrugada, e a gente tinha bebido. E a gente voltando para casa na madrugada, de uma igreja que estava tendo uma vigília. E a gente estava embriagado. Histórias das quais tenho vergonha de contar. Estávamos embriagados, mas a igreja estava tendo uma vigília, Rafael. E eu e esse amigo, inclusive esse amigo já não está mais vivo. Vocês veem como seria o meu caminho, Senhor. Esse amigo não está mais vivo, o nome dele é Márcio. Ele foi assassinado, inclusive. E a gente, de madrugada, voltando da farra, de uma igreja que estava com as portas abertas. E a gente ouviu alguém pregando, ouviu uma mensagem, e a gente parou na porta daquela igreja. Por isso que eu digo, quando um bêbado chegar na porta da igreja, não coloque ele para fora, deixe ele na última cadeira, e se ele fizer bagunça, traga ele para um lugar mais longe, mas deixe ele ouvir a palavra. E a gente ouviu aquela madrugada a palavra, e naquela madrugada eu olhei para o meu amigo e disse para ele: vamos deixar essa vida, vamos nos render ao Senhor, não tem outro caminho.
Se nós continuarmos dessa forma, nós seremos ceifados. E eu não quero morrer e ir para o inferno. Eu me lembro as palavras dele, ele disse assim: ainda não estou preparado, mas um dia a gente vai estar na igreja juntos. Infelizmente isso não aconteceu. Quando Jesus diz no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá rebanho e haverá um pastor. O chamado de Deus nos chamou para o seu aprisco. Há um chamado de Deus. Esse chamado ninguém conseguirá resistir. Desse chamado ninguém poderá resistir. Há um chamado de Deus. O Deus que protege é o Deus que chama. E Ele te chamou, e Ele me chamou para sermos ovelhas do seu aprisco. E no aprisco de Deus há um chamado para todos. E esse chamado não é apenas para nós. Ele nos chama e Ele faz de nós um vaso de barro, quebra esse vaso de barro, como diz Jeremias capítulo 18, e amassa esse barro e faz um barro de honra. E agora, sendo um vaso de honra, chamados por Deus, nós agora somos embaixadores do Reino de Deus. E Deus escolheu a pregação do Evangelho para chamar outras ovelhas para o seu aprisco. Todos nós temos demandas, todos nós temos necessidades, nós temos contas para pagar, nós temos filhos para criar, nós temos um trabalho para realizar, nós temos um casamento para cuidar, nós temos que administrar as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Mas eu quero que vocês saibam que nada é mais importante do que ser chamado por Deus. Nada, absolutamente nada. Mas eu quero ganhar dinheiro. Não é mais importante do que ser chamado por Deus. Mas eu quero me casar. Não é mais importante do que ser chamado por Deus. Eu quero viajar. Não é mais importante do que ser chamado por Deus. Eu quero fazer determinada profissão da minha vida. Não é mais importante do que ser chamado por Deus. Só que nós estamos vivendo um tempo em que as coisas, estava dizendo isso com minha esposa essa semana, o trabalho, a agenda, as coisas se tornaram mais importantes, às vezes do que a própria família, às vezes do que o próprio chamado, às vezes do que aquilo que é a missão da igreja, que é ser um instrumento de Deus nessa terra caída. Então, se Deus me chamou, aqui no versículo 16 eu vejo que Deus me chamou. E se Deus me chamou, Deus chama para salvar. Fala assim: Deus chama para salvar. Deus nos chamou para a salvação. Deus nos salvou do império das trevas. O bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, que é a porta que nos protege, que nos chamou, foi para que tenhamos uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida de gozo, uma vida de alegria. Sabe quando Davi diz no Salmo 51, no versículo 12: dá-me, Senhor, de volta a alegria da salvação. A igreja parece que muitas vezes esqueceu da alegria da salvação. Estava conversando hoje pela manhã, após o culto, com a irmã Juliana, falando sobre o primeiro amor, sobre a alegria de servir a Deus, sobre o privilégio de honrar o nome do Senhor, sobre ter um coração aquecido quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, sobre ser renovados pelo Espírito, sobre ter um temor quando estamos distantes das coisas do Senhor. E Deus nos chamou, e esse chamado é a coisa mais importante da nossa vida. Vocês lembram? Quando Deus chamou Samuel, aquela criança, porque o profeta velho, cansado, negligente, havia desprezado as coisas de Deus, havia se acostumado com a religião, com o Evangelho, havia se acostumado, ele já sabia as manhas, ele já sabia os macetes, ele já sabia todos os controceis, controvês do sacerdócio, da igreja. E Deus é o Deus soberano que sonda, que esquadrinha, que está assentado no seu trono,
e Ele não deseja que sejamos mecânicos da fé. E então Deus faz um chamado, e o chamado de Deus transforma aquela criança, promessa de um ministério. Samuel, sabe que um dia Deus me chamou Marcelo? Sabe que um dia Deus chamou Rafael? Uma vez eu estava pregando de casa em casa, a igreja começou assim, de casa em casa. Eu estava pregando para uma vizinha da Dona Ilza, eu lembro como se fosse hoje. Para a vizinha da Dona Ilza, eu não sei mais o nome dela, uma baixinha. Não vou dizer gordinha não, fortinha. E aí eu estava pregando lá sobre a ressurreição de Lázaro, a Dona Ilza, ali. E eu, sempre meio extravagante, sempre meio intenso, quando eu estava pregando sobre a ressurreição de Lázaro, aí eu disse que Jesus falou assim: Lázaro, eu dei um grito, irmão, naquele dia, que a voz de Jesus Cristo que disse Lázaro ecoou, saiu do mundo físico e entrou no mundo espiritual, ecoou e saiu do mundo dos vivos e entrou no mundo dos mortos. Lázaro, eu fiquei imaginando, ilustrando aquele chamado de Jesus: Lázaro, 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 Lázaro. E aqueles que recebem o chamado do Senhor, mesmo que estejam mortos, ouvirão a voz dele. E Lázaro saiu do mundo dos mortos e veio ao mundo dos vivos por causa de um chamado. E se Deus te chamou do império das trevas e entrou para o reino do seu amor, se Deus te chamou, Ele tem uma obra na minha vida, Ele tem uma obra na tua vida. Se Deus te chamou, Ele vai cumprir aquilo que Ele começou. Se Deus te chamou, Ele vai restaurar a tua casa. Se Deus te chamou, Ele vai realizar os milagres. Se Deus te chamou, Ele vai quebrar todas as cadeias do inferno na tua casa, na tua família. Se Deus te chamou, que é irresistível o chamado do Senhor. É irresistível. Então o chamado de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. E Ele nos chama para nos salvar. Versículo 9, João 10, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: se eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará passagem. Se alguém entrar por essa porta, se alguém ouvir esse chamado, ele será salvo. Ele será salvo. Ele terá provisão. Sabe o Jeová Jireh, aquele que vai suprir todas as nossas necessidades? Olha o que diz no final do versículo 9: Ele, eu sou a porta, se alguém entrar por ela, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O bom pastor é quem nos supre. O bom pastor é quem cuida de nós. O bom pastor é quem cuida da nossa casa, é quem coloca o pão na nossa mesa, é quem dá saúde ao nosso corpo, é quem dá as oportunidades para nós, é quem coloca as pessoas no nosso caminho. O bom pastor é aquele que cria do nada, traz à existência as coisas que não existem. Irmãos, na cultura dos judeus, as ovelhas andavam no deserto e só haviam morros, pedras, raramente havia pastagem. Mas o pastor, ele só se dava por satisfeito quando ele alimentava as suas ovelhas. Eu não sei se você sabe, Salmo 127 diz que em vão é acordar de madrugada, trabalhar, se o Senhor não abençoar a nossa casa, se o Senhor não abençoar a nossa vida. É Deus quem abre portas, é Deus que coloca a inteligência, a sabedoria, é Deus. O Salmo 128, só para a gente não ficar achando que, então tá bom, então eu não vou trabalhar. Não, o Salmo 128 diz que o Senhor abençoará o trabalho das nossas mãos.
Amém? O Senhor abençoará o trabalho das nossas mãos. Não é eu trabalhar. Não. Eu vou trabalhar e Deus vai me abençoar. Eu vou sair, Deus vai me dar graça. Eu vou fazer e Deus vai tocar nos corações. Eu vou sair e vou voltar com colheita nas minhas mãos. Porque diz a palavra do Senhor que Ele nos dará pastagem, o suprimento, o provedor é o Senhor. Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que protege, Ele é o Deus que chama, Ele é o Deus que salva. Ele é o Deus Todo-Poderoso na minha vida e na tua vida. Ele é o Deus que dá a vida por nós. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Em último lugar, versículo de número 28. Deus é o Deus que nos dá uma segurança eterna. Fala assim, segurança eterna. Versículo 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais morrerão, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. E esse versículo destrói aqueles que pensam que salvação se perde. Por que não se perde? Porque não se ganha. Eu não posso perder o que eu não ganhei. Eu fui alcançado. Jesus Cristo diz em João 6: aqueles a quem Deus me deu, Deus deu a Ele, nós somos dele, ovelhas do seu aprisco, ovelhas do seu pastoreio, e nós temos agora uma segurança eterna de que Ele é o bom pastor. Mas então, já que eu sou salvo, eu agora vou fazer banda boa, agora eu vou botar um terror na terra, eu já sou salvo, agora eu vou virar um filho pródigo. É impossível. Se você é um salvo e o Espírito de Deus habita em você, é impossível. Vou falar uma coisa que é um contrassenso: pecar em paz. Não tem como. Não tem como eu voltar e comer do vômito, porque o Espírito de Deus que habita em mim testifica que eu sou um filho de Deus. O Espírito de Deus que habita em você testifica que você é um filho de Deus. E muitas pessoas me perguntam: pastor, e aqueles que caíram, e aqueles que estão mudando, talvez nunca foram salvos, talvez nunca experimentaram do dom celestial, do gozo, da segurança do gozo eterno. Porque não ganha, não se conquista, não é por obras, é o próprio Deus que se sacrificou no meu lugar, o sacrifício vicário, que nos protege como porta, que nos supre como pastor, que nos chama as suas ovelhas. Nós ouvimos a sua voz, e nós conhecemos a sua voz. E agora, quem é ovelha do pastor? Vocês sabem, quando Jesus usa aqui a figura de um falso pastor, vamos ler aqui rapidamente para a gente ler. Jesus usa a figura de um falso pastor. Versículo 12 diz assim a palavra do Senhor: mercenário, aquele que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê um lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata ou a dispersa. Quem é o mercenário aqui nesse texto? O mercenário é aquele que é pago para cuidar das ovelhas. Ele não é pastor, ele é um profissional. O pastor vai tirar uma folga, então ele contrata um mercenário e coloca o mercenário para cuidar das ovelhas. E as ovelhas ficam com o mercenário, mas vem os predadores, vem o lobo, vem o leão, vem o urso, e ele foge e deixa as ovelhas só, e as ovelhas serão destruídas. Sabe como Davi, quando antes de ele lutar contra Golias, ele é questionado por Saul: esse menino franzino vai conseguir vencer aquele gigante? Davi era pastor de ovelhas, e Davi conta uma história: eu estava pastoreando as ovelhas, e veio uma ursa, e eu matei a ursa, e veio um leão, e eu matei o leão. Porque o pastor verdadeiro não deixa as ovelhas serem destruídas. Jesus é o bom pastor. É Ele quem te protege, é Ele quem te protege, é Ele quem te guarda, é Ele quem nos
nos guarda, e não é pela oferta que eu entrego, pelo dízimo que eu entrego, ou por quantas vezes eu venho na igreja. Não, isso não tem nada a ver. Tudo que nós fizemos com o Senhor é absolutamente nada comparado ao que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E tudo que nós fizemos ou estamos fazendo para Ele é memorial, é galardão, é gratidão, é amor ao Senhor. Jamais uma motivação de troca ou de interesse. É galardão, é memorial, é amor ao Senhor. Então o Deus que dá a vida, o Deus que chama, o Deus que salva, o Deus que provê, o Deus que protege, o Deus que dá a vida eterna, é o mesmo Deus que faz nós passarmos pelas tempestades. É o mesmo Deus que supre a nossa casa. É o mesmo Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem. É o mesmo Deus que me dá vitória nas minhas guerras interiores, nas tuas guerras interiores. É o mesmo Deus que nos liberta e nos tira das algemas espirituais do engano. É o mesmo Deus que abre os nossos olhos. É o mesmo Deus que quer transformar a minha casa e a tua casa, que quer salvar os meus filhos e os teus filhos, que quer que eles tenham um verdadeiro encontro com Deus. É o mesmo Deus, como diz o autor de Hebreus, ontem, hoje e eternamente. Esse Deus é o Deus que pode fazer coisas que homens jamais podem fazer. Irmãos, os homens podem me ajudar e eles podem te ajudar, mas os homens têm limitações. Os homens podem me dar um conselho, mas só Deus pode trazer paz ao teu coração. O homem pode te orientar, mas só Deus pode te dar sabedoria. O homem pode te dar o recurso, mas só Deus nos dá a provisão. O homem pode nos fazer favor, mas só Deus nos dá graça. O homem pode tentar pegar na nossa mão, mas só Deus nos levanta. Só Deus te levanta. Ele é o meu pastor. Ele é o teu pastor. Pastor, minha vida está difícil. Clame pelo bom pastor. Pastor, meu casamento está difícil. Clame pelo bom pastor. Pastor, no meu trabalho as coisas estão difíceis, as portas estão fechadas. Ele é a porta. A porta que protege é a mesma porta que supre. Pastor, eu não estou vendo saídas. Irmão, quando você olhar para todos os lados e não enxergar a saída, olhe para cima. De onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu estou olhando para todos os lados, procurando uma saída. É hora de olhar para cima. Alguém já disse que o limite do homem é a oportunidade de Deus. Alguém já disse que quando não tem saída, Deus é a porta, Deus é a saída. Eu não sei